Bom, então, bom dia a todos, né, a esse nosso encontro aqui do nosso grupo de... Tá mais para um grupo de pesquisa que para grupo de estudo, mas a gente já está fazendo as duas coisas misturadas aqui, de direito ambiental contemporâneo, então questões polêmicas, né, nós temos hoje o tema ambiente e consumo, e um convidado especial e uma debatedora. A gente tem nosso convidado especial aqui hoje é o Cauê Vieira. O Cauê tem um histórico, né, vinculado ao direito do consumidor muito forte, né? O Cauê já tem uma certa jornada aí na advocacia, trabalha, né, com exclusividade aí com relação a direito do consumidor, foi diretor nosso aqui do PROCON, no município de Porto Alegre, tem um envolvimento muito forte nessa área, né, o escritório dele dedicado a isso. Também tem uma experiência bastante grande com políticas públicas, né, atuou durante muito tempo ali na Procuradoria-Geral, na Procuradoria do Município, né, na PGM, e hoje, então, estamos recebendo esse nosso convidado especial para falar um pouquinho sobre essa interlocução entre direito do consumidor e direito ambiental. Então, como é que a gente, o que é isso, né? Como é que a gente estabelece? Então, vou te explorar um pouco sobre isso também, sabe, Cauê? Para falar um pouquinho sobre essa interlocução. Eu já deixei ali no nosso grupo, né, do WhatsApp aqui, do nosso grupo né, de diálogos ali, o texto que tu nos enviou como base, mais aquela conversa que a gente já tinha tido no Compartilhando Ideias, te lembra, Cauê? Então, aquele vídeo também está ali disponível para eles. O tema central de hoje, a gente tem uma opção nossa de metodologia, né, foi trabalhar com esse observatório de jurisprudência. Então, a gente acaba sempre tendo uma decisão ou uma ação, né, como base para o debate, mas, de fato, as nossas discussões aqui, quando a gente fala em consumo, é bem mais amplo do que essa ADI que a gente colocou ali, né, para análise. Então, agradeço aqui a tua participação. Uma das nossas políticas internas aqui também é sempre ter um membro do grupo como debatedor, né? Então, como forma de instigar ali a discussão, até para desconstruir aquele modelo sala de aula, né? Para que as pessoas tenham um pouco de protagonismo e não fiquem acanhadas na hora de participar. Então, hoje, quem vai fazer esse papel para nós é a Ana Carolina, por isso que ela está preocupada ali com o microfone dela. Agora acho que funcionou, porque ela abriu e fez barulho. Funcionou agora? Funcionou. Tá, eu botei pelo celular agora. Viu? Então, assim, ó, Cauê, a nossa ideia aqui é nesse momento, primeiro, se tu podia fazer com a gente uma visão macro, né, dessa discussão, dessa conexão entre ambiente e consumo, e aí enxergar um pouco dessa discussão com relação a rotulagem, né, dos produtos com transgênicos e tal, que eu acho super instigante, e fico sempre muito impressionada quando as pessoas acham que não tem que nos dizer o que tem nos produtos, né? E aí eu até costumo dizer, assim, é uma briga muito maior do direito do consumidor, né, do que do direito ambiental. Claro que aqui acaba pegando as duas questões, né, porque a gente está falando sobre transgênicos e o impacto no ambiente é grande, o impacto na minha saúde é grande, mas eu também tenho direito a essa publicização, a essa informação, com relação aos produtos. Muito obrigada, doutora Marilu. Acabei de ganhar um café. Então, essa interlocução aí que eu quero, então, começar contigo. Primeiro, né, acho que se tu pudesse falar um pouquinho aí de ti e fazer uma primeira abordagem desse diálogo entre, né, o consumo e o ambiente, e depois a gente falar um pouquinho sobre essa ADI, né, que ficou up-to-date, mega up-to-date, né, assim, super, hiper atual, né? Então, tá contigo. Professora Fernanda, mais uma vez agradeço o convite de estar junto contigo, com os nossos acadêmicos, estudantes, pensadores do direito da Pontifícia Universidade Católica, minha casa, afinal de contas somos todos filhos da PUC, ainda mais para falar sobre essa minha paixão, que é o direito do consumidor e essa interligação entre o direito do consumidor e o direito ambiental, área a qual eu também tenho um profundo carinho, mas um conhecimento bastante raso, e por isso eu sempre bebo das melhores fontes, e essa é uma das razões que nos aproximou nessa caminhada, não só profissional, como pessoal.
E, seguindo a tua provocação, me apresentar rapidamente para os colegas, a minha trajetória na advocacia, no direito, sempre foi vinculada ao direito público. Eu comecei a minha atuação profissional jurídica na Procuradoria-Geral do município, fui chefe de gabinete da PGM, fui chefe da assessoria do Procurador-Geral e acabei lidando com muitos temas vinculados ao direito público, tanto é que a minha pós foi na PUC em Direito do Estado, e em função dessa minha atuação, principalmente na assessoria do Procurador-Geral, eu acabava responsável por responder às demandas jurídicas destinadas ao município em que o PROCON municipal era parte. Isso se deu porque, pela representação à Procuradoria do município, eu fiquei indicado como presidente do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Em 2015, quando a antiga diretora do PROCON municipal, também professora da casa, a doutora Flávia do Canto, foi convidada a assumir o PROCON estadual, o prefeito da época, o José Fortunati, por essa minha familiaridade com o tema, enfim, me convidou a assumir o PROCON, e ali a minha vinculação ao direito do consumidor se intensificou. Desde a minha saída do poder público, depois de 15 anos no serviço público, eu busquei trabalhar nessa interlocução entre as empresas e o Estado, entre a implementação de boas práticas de consumo no mercado, a aproximação com os próprios PROCONs, enfim. E nessa trajetória privada eu tenho tido a oportunidade de conhecer no meio empresarial excelentes práticas de aproximação e de aplicação dos princípios da proteção e defesa do consumidor no dia a dia. E quando a gente começa a falar sobre o consumer compliance, como a Flávia do Canto com bastante propriedade fala, nós identificamos que, por vezes, as empresas têm uma certa resistência em aplicar os pressupostos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor por entender que a lei protetiva ao cidadão seria uma lei restritiva à sua atividade econômica, quando, na realidade, a gente tem que fazer essa leitura de uma forma bastante invertida. A lei protetiva do consumidor, ela serve, sim, como uma forma de separar aquele fornecedor que é sério e que respeita o seu cliente, aquele fornecedor que é sério e que respeita o seu consumidor, daquele fornecedor que realmente não presta atenção no seu cliente e visa única e exclusivamente o lucro acima de qualquer situação. E trazendo essa reflexão para a nossa temática hoje, a gente pode fazer justamente esse link. A partir do momento em que existem fornecedores que querem retirar a informação, que é um direito básico do consumidor, uma informação vinculada à saúde e à segurança do consumidor, da rotulagem dos seus produtos, esses fornecedores, eu tenho tranquilidade de caracterizá-los como fornecedores que não são sérios. Fornecedores que realmente não cumprem o seu papel, tanto o seu papel social quanto o seu papel mercadológico, de bem gerir o seu negócio dentro de uma sociedade. Quando a gente começa a falar da interlocução entre direito do consumidor e direito ambiental, nós temos que falar obrigatoriamente de alguns princípios, e aí, Fernanda, eu vou te pedir, Vênia, para não adentrar com maiores profundidades ao princípio, por exemplo, da retroatividade da proteção ambiental, enfim, porque eles são umbilicalmente interligados com o direito à segurança e à informação do consumidor. A própria ADI, que é o tema do nosso grupo de estudos hoje, ela tratou da rotulagem de produtos transgênicos a partir de uma lei do Estado de São Paulo, mas ela tangenciou de uma forma muito, muito, muito tímida, efetivamente, o que é a proteção e defesa do consumidor. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site do STF, irem ali no plenário virtual, vocês conseguirão ler os votos. Quando a Fernanda fala que a gente está extremamente up-to-date, hoje, dia 26/10, foi publicado no Diário de Justiça o extrato do resultado do julgamento. A ADI, que foi movida pela Confederação Nacional da Indústria do Estado de São Paulo, foi julgada improcedente por 6-5. O que significa que houve uma divisão muito grande
dentro do plenário do STF, quanto à possibilidade de um ente federado regular, à luz da segurança do consumidor, à luz do princípio da precaução, de que maneira essa informação tem que chegar ao consumidor. E se vocês lerem os votos, vocês vão entender que a discussão ela se centrou muito fortemente em um debate sobre competência exclusiva da União ou competência concorrente, União. Em nenhum momento, nenhum dos ministros falou que a proteção e defesa do consumidor, que a proteção à saúde do consumidor estaria exposta na Constituição Federal lá no artigo 5º. O direito do consumidor é fundamental do brasileiro, é uma garantia fundamental do ser humano. E quando a gente pega o direito do consumidor também na Constituição Federal, tratando lá da iniciativa, da livre iniciativa, artigo 170, o nosso constituinte optou por colocar o direito do consumidor como um limitador, vejam bem, como um limitador da atividade da própria livre iniciativa. Ou seja, para poder exercer a livre iniciativa, para poder exercer a liberdade econômica, o mercado também tem que estar atento à proteção e defesa do consumidor. Todo o assunto de transgenia, ele ainda é bastante complexo no Brasil. Nós temos projetos de lei, inclusive de um senador gaúcho, o senador Heinz, que busca retirar a rotulagem, busca retirar a obrigatoriedade da rotulagem dos produtos transgênicos. E isso, aqui no Brasil, a rotulagem é extremamente tímida. Nós temos a obrigação de colocar nos rótulos dos alimentos, ou de qualquer produto com origem transgênica ou com percentual transgênico, um triângulo, tá, com a letra T, um triângulo amarelo com a letra T, que identifica que a origem daquele produto tem organismos geneticamente modificados. E aí essa obrigatoriedade, nós já tivemos essa obrigatoriedade a partir de 4% do produto, hoje nós temos regulamentos de 1%, a partir de 1% na sua composição nós temos que ter essa rotulagem, mas a indústria ela ainda caminha no sentido de retirar essa informação do consumidor. E quando a gente procura o consumidor, que esse ano completa 30 anos de vigência, o CDC é de 1990, nós temos que a segurança do consumidor ela é extremamente apontada como um dos pressupostos de toda a nossa legislação. Basta com que a gente pegue o Código de Defesa do Consumidor e a gente coloque lá na busca a palavra segurança. Começa já lá na Política Nacional de Relações de Consumo, no artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança. O próprio artigo 4º, na linha D, fala garantia de produtos e serviços com padrões adequados de segurança, qualidade, durabilidade e desempenho. Inciso 5, incentiva a criação de fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e de segurança. E aí nós entramos especificamente no artigo 6º do CDC, que fala dos direitos básicos dos consumidores, e prestem atenção justamente nessa palavra, direitos básicos do consumidor. Vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. E o próprio artigo 6º, que fala, novamente, direitos básicos dos consumidores, a gente tem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de práticas, composição, qualidade, blá, 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 blá. E aqui, o que toca nesse nosso, bem como sobre os riscos que apresentem. Eu enviei para vocês, através da Fernanda, fala com bastante atenção sobre a segurança dos genéticos, das sementes transgênicas, etc. É claro que aqui ninguém balver e entrar numa fazenda de transgênicos de pesquisação. Não sei se você se lembra que isso aconteceu durante um fórum social no começo dos anos em Porto Alegre. Acho que foi na Monsanto, né, que o MST acabou quebrando todo o laboratório. A gente não está falando aqui de impedir o desenvolvimento científico, a gente não está aqui falando
de pesquisas, de desenvolvimento de maiores e melhores qualidades e propriedades, até mesmo nutricionais, os alimentos. É claro que a gente quer que os nossos agricultores tenham possibilidade de ter qualidade nas suas plantações. Agora, a que custo? De que maneira a gente vai garantir que o produto que chega à mesa do consumidor, esse produto, esse milho geneticamente modificado, essa soja geneticamente modificada que faz parte dos nossos andando ali com o seu cachorrinho no colo, 99,9% das ações tem produtos transgênicos. Né? E é a única coisa aqui em casa que eu não consigo transgenia. Mais que a gente procure, vá atrás de informação, é muito difícil pegar. É muito difícil. E a gente, mesmo que a gente comece a falar da indústria dos orgânicos, etc, etc e tal, quem me garante que alguma ração dada na rastreabilidade dos produtos lá atrás não tem um milho, não tem uma soja, não tem algo que seja geneticamente modificado e que interfira na minha saúde? Nós não temos essa segurança hoje. Então, pelo princípio da precaução, é óbvio que o consumidor tem que ser informado para que ele tome a sua escolha de maneira consciente. Restringir essa discussão, como aconteceu, infelizmente, no STF, a uma discussão meramente de competência, é tratar esse assunto de maneira muito rasa. Mas ainda bem que nós tínhamos um resultado de improcedência dessa ação. Se nós pegarmos o histórico do STF, inclusive um dos precedentes que a CNI junta na sua inicial, é uma legislação do Estado do Paraná que obrigou a informação sobre qualquer percentual. E aí o STF, à época, entendeu que o Estado não poderia inovar, mesmo com a minha discordância, porque, afinal de contas, uma legislação que diga que qualquer percentual tem que ser informado é uma legislação mais protetiva, consequentemente, pela competência concorrente, o Estado pode querer proteger o seu administrado. Mas ali o STF entendeu que não, que na lei do Estado do Paraná não poderia haver uma diferenciação do que o decreto federal estabelece, que seria o 1%. A lei estadual de São Paulo continua vigindo. E com uma característica muito interessante, ela determina que os locais de exposição dos produtos no ponto de venda sejam diferenciados. Ou seja, a gente vai no supermercado e a gente vai ver que aquela prateleira é a prateleira dos transgênicos. É muito mais fácil para mim, enquanto consumidor, chegar no estabelecimento, além de eu ter que ficar procurando no rótulo, se eu enxergar que aquela prateleira é a prateleira dos transgênicos, eu vou passar batido. Eu vou procurar outra. Agora, se eu quiser, de livre e espontânea vontade, e desde que devidamente informado, comprar o produto com transgenia, beleza. Faz parte não só da organização social, mas faz parte do livre-arbítrio. A gente não precisa entrar a fundo no direito. Cara, eu quero consumir isso, eu vou consumir, ponto final. Temos aí quantos e quantos produtos que todos nós sabemos que são nocivos à nossa saúde, mas mesmo assim a gente consome. Entende? Quantas e quantas vezes a gente sabe que a gente não tem que comer aquela traquinas, né, Fernanda? Mas a gente vai comer. Traquinas não, né? Uma porcaria é bom. Traquinas, não, porcaria é bom, mas traquinas não. Mas olha só, vou te interrompendo. Fale. Claro. Não, eu só queria finalizar essa primeira provocação dizendo para vocês o seguinte: dentro da principiologia do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o direito à informação é um direito basilar. Tá? E a lei, como eu li para vocês aqui, ela fala em informação clara, precisa e ostensiva. A informação ela tem que ser facilmente assimilável pelo consumidor, independente da característica desse consumidor. Não vamos falar aqui daquela caracterização que o direito penal gosta de usar do homem médio, mas qualquer consumidor, do mais humilde ao mais esclarecido, tem que ter acesso à informação e ela tem que ser compreensível. Essa informação ela tem que ser útil. E essa é a grande diferença. Não adianta tu colocar um T amarelo e o consumidor não saber o que significa aquilo. Essa informação ela tem que ser ostensiva a ponto do consumidor, no mínimo, se preocupar e buscar a informação. E a partir do momento em que a gente, enquanto consumidor, comece a exercer o nosso direito de escolha a partir do direito à informação, nós conseguimos mudar o mercado. A partir do momento em que a gente deixe de comprar produtos
com origem transgênica, privilegiando aqueles produtos que não tenham transgenia, certamente os produtos transgênicos vão começar a ter menos saída, vão ter menos retorno financeiro, consequentemente a indústria vai se obrigar a mudar a sua forma de atuar. E da mesma maneira em relação ao direito ambiental, nós já tivemos essa discussão algumas vezes, né, Nanda? A partir do momento em que a gente comece a ter a informação, por exemplo, de que um produto é testado em animais, e essa informação é clara, precisa e ostensiva, e eu deixo de comprar esses produtos e privilegio os produtos que não testam em animais, o mercado vai se obrigar a se adequar. Então, o poder, efetivamente, de qualquer relação de consumo está na mão do consumidor, desde que a gente saiba que aquela informação precisa chegar até nós. E esse aqui é o nosso papel. É rediscutir essa situação e ver de que maneira a gente pode forçar, enquanto consumidores, uma mudança da indústria para proteção, tanto da nossa saúde quanto do meio ambiente. Eu vou te incomodando aqui, Ana, tu também tá com a palavra, então qualquer coisa tu puxa aí, né, que tu queira comentar. Aí Tá bom, obrigada. O microfone está aberto, tá, galera? Eu chamei a atenção da Ana só porque ela está hoje como nossa debatedora. Mas, Cauê, eu vou te provocando aqui algumas coisas, porque eu acho realmente esse tema encantador, né? E também senti um pouco isso, né? A ausência da discussão de fundo, né? Com relação à questão da transgenia. É claro que eles pegaram aquela saída, que é sempre a saída mais fácil, né? Vamos discutir, então, as questões que envolvem os aspectos formais, né? Então, vamos analisar se a norma poderia existir ou não, do ponto de vista de repartição de competência. Não é a primeira vez, né, que o STF faz isso, até agora na disciplina, né, que nós tivemos uma ADI vinculada a isso, né, já com voto, a 5996 do Amazonas, discutindo essa questão, né, da possibilidade ou não do Estado ser mais protetivo, né, com relação à crueldade animal, né, para cosmético e produtos de higiene. O STF entendeu que sim, que o Estado do Amazonas poderia fazer a regulamentação. Mas na questão do transgênico, eu acho que tem umas questões de fundo que são bem complexas, né? Porque como nós ainda não temos, né, certeza científica com relação à garantia de segurança do produto, nem do ponto de vista ambiental, nem socioambiental, né, nem para a saúde humana, nem para a saúde do meio ambiente, fica meio difícil a gente sustentar que eu não posso rotular. Né? Nesse projeto que tu chamasse a atenção aí para retirada geral, né, da rotulagem no Congresso, me chamou a atenção na justificativa à época, dizendo assim, mas acontece que quando eu rotulo o produto como transgênico, é deletério para a imagem do produto. Ora, veja, se eu produzo algo que é transgênico, é porque eu acredito naquele produto. Né? Eu não posso justificar dizendo, eu não posso falar que é transgênico, porque eu acho que causa mal para a imagem do produto. Então, tem algo errado no discurso, né? Me parece. Exato. Tem uma prevalência da proteção à imagem econômica do que a prevalência à proteção à saúde. Entende? Eu posso dane-se a saúde do consumidor, desde que a imagem da minha empresa não seja arranhada. Esse é o resumo da notícia do projeto do Heinz. Exato, né? E isso aí me deixa incomodada, né? Porque eu acho que, na realidade, independentemente do que for, e mais ainda esses que nós não temos segurança, que a gente se expõe a risco, eu tenho que dar opção para o consumidor para saber se ele quer ou não se expor àquele risco, né? Então, assim, como tu diz assim, olha, se eu coloco, e ali eu achei a lei de São Paulo bem bacana, essa coisa de já vamos fazer, como a gente tem as gôndolas dos orgânicos, bora fazer as gôndolas dos transgênicos, porque se eu quiser passar batido por ali, eu vou passar batido. Talvez a gente tenha muita dificuldade com relação a algumas coisas, porque a gente sabe que alguns produtos a gente não escapa. E a rotulagem, ela já é problema, né, Cauê? Eu não sei se sou eu que estou ficando cada vez mais cegueta, mas às vezes a gente tem que ir de lupa, né? Para ração de cachorro e tranqueira, já que a gente falou assim, né, vou pegar o Doritos, né? Aí é desse tamanhão, né? Mas eu vou pegar qualquer outro produto, daqui a pouco eu tenho que ir lá, assim, ó, de lupa para enxergar, para ver se tem informação, né? Então, me parece até que a vontade é para manter a gente na ignorância, né? E não fomentar essa capacidade revolucionária que tem o consumidor de controle da economia, né? Que eu acho revolucionário, né? Exato. O que acontece... Desculpa, Ana, vai. Não, só ia complementar também uma coisa que eu vi nos vídeos que a prof passou ali, sobre essa questão, né, da rotulagem também.
de certa forma tem, né, essa disputa, desse debate do interesse econômico também, né? Então, de um lado, né, tá ali as pessoas que são favoráveis a essa liberação, e do outro lado, as pessoas que aderem, então, a esse princípio da precaução, né? E uma coisa que eu achei interessante ali no vídeo, eu só não lembro o nome, acho que foi do consumo consciente, se eu não me engano, foi a questão das políticas da logística reversa, que daí, que até foi adotada pela rede Pão de Açúcar. Eles construíram um caixa verde, e quando o consumidor ele consumisse coisas que tivessem papelão, por exemplo, packzinho de cerveja, ou tipo pasta de dentes, alguma coisa, outras coisas assim, eles levariam somente o produto para casa e poderiam deixar ali esses papelões, plásticos, etc. Que daí o que? A empresa acaba lucrando, né? Porque ela pode vender para empresas de reciclagem também, e assim acaba ficando meio que bom para todo mundo. E eu achei isso bem, assim, interessante, não tinha ouvido falar nisso ainda. E daí também destacar essa necessidade da evolução da consciência individual, né? E que graduativamente vai sendo coletiva também. Deu para me Pois ouvir? é, perfeito. A tua lógica ela é muito adequada, né, a partir do momento em que a gente não está negando aqui a prevalência da economia dentro de uma sociedade capitalista. Ela realmente acontece e não seremos nós a mudar isso. Quando o Pão de Açúcar cria o Caixa Verde, contrata lá a Clarice Falcão para fazer um jinglezinho chiclete que fica na nossa cabeça. E fica, né? Impressionante como fica. Fica, é sensacional aquela música. Tá? Eu descobri isso, eu ainda estava na Procuradoria, nós fomos fazer uma palestra para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, lá na SEMA, e aí eu, pesquisando, eu descobri essa música, afinal de contas o Pão de Açúcar não está aqui, enfim, eu não conhecia a iniciativa, e aí entrei em contato com alguns amigos que trabalham no setor, e eles me explicaram a lógica por trás disso. A partir do momento em que o Pão de Açúcar recolhia aqueles materiais, efetivamente ele vendia para reciclagem e ele ganhava dinheiro. Tá? Assim como hoje a gente tem a iniciativa, por exemplo, da Vivo. A Vivo está com uma campanha publicitária pesadíssima falando: tem celular velho aí, tem bateria velha aí, tem carregador velho. Eu, Vivo, sou boazinha. Eu coloquei uma urna em todas as minhas lojas, deposita aqui que a gente vai dar um jeito de fazer o descarte correto de produtos eletrônicos. Só que isso é obrigação da Vivo fazer, é obrigação de todos os fabricantes. Se eu tenho um Apple ou se eu tenho um Samsung e eu jogo ele no arroio dilúvio e a prefeitura pega, a Samsung e a Apple serão multadas e pesadamente multadas, porque todos os componentes eletrônicos são rastreáveis. E é a obrigação da Samsung, da Apple, do Electrolux, da Brastemp, prover a logística reversa. Uma das grandes brigas que nós tínhamos lá no Procon, na minha época de diretor, era quando o consumidor queria trocar um produto grande, por exemplo, uma geladeira. E aí o fornecedor adequadamente dizia: eu só posso entregar o produto novo depois que eu retirar o produto antigo. Só que o calendário era muito complicado, porque a empresa que fazia a logística reversa para retirar a geladeira velha e estragada era uma, a loja que fazia a entrega do produto novo era outra, então tinha que casar esse calendário, geralmente dava problema, e alguns consumidores eram muito espertinhos: não, vou ficar com a velha porque eu desmonto ela e vendo as peças, ou vou ficar com as duas e mando arrumar, enfim. Só que dentro da logística reversa, o fabricante é obrigado a fazer esse recolhimento. Então, o que eu falo para as empresas nas minhas consultorias é o seguinte: já que tu é obrigado a fazer isso, realmente coloca isso como uma vantagem para o consumidor. Não é errado tu fazer esse tipo de ação publicitária, não é errado tu dizer: eu, Vivo, sou boazinha e vou recolher o teu lixo eletrônico. Não é errado o Pão de Açúcar falar: deixa o teu papelão aqui, cara, tu vai chegar em casa, tu vai ter que pegar e descartar isso. Enfim, não é errado. Só que as pessoas têm que se dar conta de que as boas práticas, elas de alguma maneira têm que ser incentivadas. E hoje as boas práticas só conseguem ser incentivadas a partir do momento em que existe uma vantagem econômico-financeira, seja para o fornecedor, seja para o consumidor. Se tu ganhar um desconto no teu supermercado para comprar só produtos orgânicos ou produtos que não têm origem transgênica, as pessoas vão deixar de comprar produtos transgênicos.
Só que hoje as pessoas compram produtos com origem transgênica porque eles são mais baratos, obviamente, porque a plantação é mais barata, porque a semente é mais barata, porque o rendimento é melhor. Então, economicamente, a gente acaba sendo forçado a esse tipo de situação. Só que a gente não consegue fazer, na cabeça do brasileiro, uma conta de chegada que talvez seja mais barato ao longo de 10, 15, 20 anos tu consumir só produtos transgênicos, mas qual a conta disso na tua saúde e no teu futuro? Inclusive financeira. Quanto que tu vai gastar de plano de saúde, quanto que tu vai gastar de médico, quanto tu vai gastar de exame, quanto tu vai gastar, quanto vale a tua vida ser abreviada em 10, 15, 20 anos, em função de um efeito que não se sabe se pode acontecer ou não. É justo que para economizar 30, 40, 50 pila no final do mês no teu rancho, tu corre esse risco? É uma roleta russa de consumo que não faz lógica, não faz sentido. E eu acho que o mais bacana, talvez, a gente refletir também, né, Cauê, é que essa roleta russa, ela tem que ser uma escolha do consumidor, né? Se o cara quiser fazer roleta russa com a vida dele, tá ótimo, né? Foi até outro dia, abrindo um parêntese, nada a ver aqui, né? Outro dia eu tive quase tive um pega com uma senhora na rua, né? Porque a criatura estava sem máscara, numa área, enfim, né, pública ali, a criatura sendo risco, que era uma senhora, e aí ela dando milhões de discursos dizendo assim, porque essa história do Covid é exagero dos que são, né, esquerdistas, né? Eu escuto cada coisa que eu acho inacreditável. E aí eu não consegui ficar quieta. Então, assim, uma coisa assim, se tu quer fazer roleta russa com a tua vida, tá beleza. Que é a questão, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que o risco seja muito alto com relação à transgenia. Eu fazer roleta, né? Se eu for fazer roleta russa com a minha vida, é uma coisa minha, não vai afetar a vida de ninguém. A outra coisa é a gente fazer roleta russa com a vida de todo mundo, né? Aí é outro impacto. Né? Sim ou não, né, Nanda? Porque a partir do momento em que se coloca um produto que tem o potencial de dano grande, que é o que se discute a respeito dos transgênicos, se isso pode ocasionar no futuro o desenvolvimento de tumores, etc, etc e tal, não necessariamente seja algo que vai afetar única e exclusivamente um consumidor. Uhum. Porque, vamos lá, se eu sou um cidadão que não tenho condições de arcar com os meus custos de saúde e eu vou para a fila do SUS, quem vai pagar o meu tratamento em função de um dano causado por um produto colocado ao consumo é a sociedade. Então, existe uma prevalência do interesse coletivo em relação a isso. Tá? Eu concordo que tu colocar a rotulagem de produtos transgênicos tal qual nós temos com o cigarro hoje seria um exagero. Tu colocar lá metade ou a frente toda, este produto pode causar câncer, tu não tem essa certeza ainda. Mas vamos lá. Justamente não existe essa segurança, né? Nem para não, né? Exato. Então, tu também tu tem que fazer esse balanceamento. Tu não vai frear a pesquisa, tu não vai frear o desenvolvimento econômico, tu não vai frear o desenvolvimento científico sem uma comprovação cabal de que aquilo faz mal. Mas, cara, se tu não tem a comprovação para um lado, o mínimo que tu tem que fazer é informar que aquilo ali pode, sim, no futuro gerar algum tipo de risco. E a informação ela é extremamente tímida. Falasse bem, Nanda, à medida que os anos vão passando, sem isso daqui, tu não consegue no mercado. E a informação, gente, e olha que eu já operei hoje, já fiz o laser ali, mas mesmo assim, tu não consegue ler. O meu não adianta, porque o meu sabe aquele de velho? Que é aquela... que eu quase matei, abrindo outro parênteses, eu quase matei meu oftalmo, né, quando eu procurei ele para usar, porque eu tive que botar óculos ano passado, e aí ele olhou para mim e disse assim, mas o que tu queria? Depois que passa dos 40 é obrigatório. Quase bati, né? A pessoa quase perdeu. Não. Mas assim, tipo, quem passou dos 40? Quem é que passou? Não sei quem foi que passou. Não. É uma precocidade tua, inclusive na visão, Fernanda. Tá com 25 anos, mas com uma visãozinha já com 40, foi de louco isso. Mas é aquele negócio, tem que ficar com o produto assim até achar o foco, mas enfim. E a informação dos produtos ela é altamente deficitária a partir do momento em que o consumidor não tem informações básicas. Não vamos falar de transgênico, vamos falar de produtos integrais, por exemplo. Quantas e quantas massas integrais a gente vê no mercado, elas são lindas, elas estão ali naquela cor de integral e tu vai olhar o principal ingrediente é corante cúrcuma. Ou seja, é farinha de trigo normal enriquecida com cúrcuma para ficar com uma cor integral e o cara te vende como integral. Agora, quem daqui de nós, todos desse grupo de estudos, sabe
que na rotulagem de alimentos, o primeiro item colocado na lista de produtos é aquele que tem maior quantidade no produto. Então vamos lá, farinha de trigo enriquecida com cúrcuma, numa massa integral, a massa não é integral. O primeiro ingrediente tem que ser farinha integral. Se tu vai lá no rótulo da Coca-Cola, o primeiro ingrediente é açúcar, porque é o que tem mais concentração. A leitura pura e simples não significa informação clara, precisa, ostensiva e útil. Muitas vezes os caras perguntam, mas por que na embalagem de amendoim contém amendoim? Por que na embalagem do ovo tem que contém ovo? Cara, porque tem que ter. Vocês já devem ter recebido aquela figurinha do WhatsApp, você é a razão pela qual o shampoo tem instruções. A gente tem que colocar instruções nas coisas, porque as pessoas, se elas leem, elas não entendem. E mesmo que a informação esteja lá, ela não é útil para a maioria das pessoas. Uhum. Quanto mais em algo que pode gerar uma insegurança. Quanto mais em relação a isso. Olha o absurdo que a Fernanda trouxe para a gente de informação. A justificativa do projeto do Reis para retirar a transgenia é para não macular a imagem da empresa. Cara, aí é uma negativa total do que nós sentimos falta no julgamento do STF, é uma negativa total da prevalência da saúde do consumidor, a prevalência da informação e a prevalência do princípio da precaução. É isso que a gente tem que se dar conta. Cauê e até Carolina, todo mundo, né? A questão ali que me chamou a atenção no próprio relatório da Weber, né? Preparando, enfim, para a decisão, e que foi a partir do relatório que muito, enfim, né, acabou se encaminhando a decisão final. Ela chega a falar, eu até deixei aberto aqui para não esquecer, né? Ele fala assim da autorização, né? De autorizar uma imposição, né, mais protetiva em matéria dos direitos do consumidor e saúde, e deixando de fora a questão ambiental, como se ao falar de OGM a gente não tivesse na realidade falando de questão ambiental. Né? Porque o debate todo aqui é porque a gente não tem ainda segurança científica com relação ao produto OGM. E aí, por isso, eu tenho que trabalhar com um princípio que é do direito ambiental, que é a precaução. Né? E aí, na hora da gente fazer o relatório com relação à temática, o direito ambiental acaba saindo dessa discussão, o que é completamente esquizofrênico, porque existe essa temática porque a gente está debatendo OGM. E quem regula a OGM é o direito ambiental, né? Claro. E acaba não entrando nessa discussão, e a gente acaba discutindo o artigo 24 da Constituição, competência concorrente. Exato. E aí tu pega, a gente está falando de segurança, saúde do consumidor, vamos falar um pouquinho do próprio direito ambiental dentro da agricultura. A principal semente transgênica do Brasil é a soja. O melhoramento genético, se é que a gente pode falar em melhoramento, enfim, está presente na soja, que é uma cultura que por natureza, ela já exaure solo. Né? O exaurimento do solo pela cultura das sementes transgênicas acaba sendo, inclusive, maior. Grande parte do território brasileiro hoje, explorado pela agricultura, é ocupado pela soja. De que maneira isso no futuro vai impactar a própria economia do Brasil? Eu estava vendo esses dias aquele programa da HBO, o Greg News, tá? E ele estava fazendo ele fez um programa especial sobre maconha. Sim, maconha. E ele estava falando que o cultivo da cannabis ele poderia significar economicamente uma redenção para o Brasil, inclusive para a recuperação do solo. E aí ele começou a falar da área de plantação de cannabis na China. E eu fui pesquisar isso. A China substituiu grandes áreas de plantação de soja, por isso que compra toda a nossa soja, por plantação de cannabis, por plantação de maconha. Seja para a indústria cosmética, seja para a indústria têxtil, a partir do cânhamo, seja para uso recreativo, etc, etc. É medicinal. Então, a gente tem vários e vários exemplos de como a gente pode pensar que esses organismos geneticamente modificados podem afetar não só a nossa saúde, não só o nosso meio ambiente, mas também a economia. E aí o nosso papel, voltando, e aí eu peço desculpas pela repetição,
Mas o nosso papel é entender que talvez o nosso discurso esteja equivocado. Quando a gente fala com a paixão do ativismo, e esse ativismo que é muito forte no direito ambiental e também no direito do consumidor, a gente deixa de lado o ponto econômico da discussão, que é o único ponto visto pelo outro lado. Quando a gente começar a argumentar que a proteção ambiental, que a proteção do consumidor tem um caráter econômico, tem um caráter financeiro, nós vamos começar a ser mais ouvidos. E aí, puxando para o meu lado, para o direito do consumidor, a gente tem a discussão do boicote e do boicote. Ao invés de a gente simplesmente boicotar produtos transgênicos, a gente pode incentivar a compra de produtos orgânicos. A gente vai girar a economia através da manifestação do consumidor. Quando a gente, enquanto consumidor, preferir produtos ambientalmente corretos, ambientalmente adequados, a gente vai incentivar que essa prática se perdure no mercado, extirpando aqueles fornecedores que não são ambientalmente adequados. Nós fizemos uma fala, acho que foi no grupo Direito Animal do IPA, né, Nanda? Exatamente sobre o boicote como proteção aos animais, e a gente pegou ali exemplos como o da Gucci, que única e exclusivamente em função de manifestação econômica parou de fabricar produtos com pele de animais. A partir do momento em que os consumidores, principalmente os consumidores de alto nível econômico, se deram conta de que era um absurdo tu matar os bichos para a donzela andar de casaco de pele... O donzelo, né? Olha aí. Donzelo também. Os ser humaninhos. Melhorou. Aí eles viram que era muito mais legal eles fazerem um anúncio dizendo: a Gucci respeita os animais, não usamos produtos com origem animal. E aí eles posaram de bons moços, a primeira grande marca de alta grife a desfilar na Semana de Paris sem produtos animais. Mas fizeram isso por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, fizeram isso porque eles estavam perdendo dinheiro. Claro que todas as manifestações do PETA, do Greenpeace, etc., jogar tinta vermelha no casaco de pele, toda aquela coisa chama a atenção e tem o seu papel de conscientização. Agora, quando o discurso passou a ser o discurso econômico, ele acabou tendo um pouco mais de efeito e um pouco mais de prática. E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês, de que maneira a gente pode mudar a economia a partir dos nossos princípios. Hoje até, Cauê, de manhã, agora até na aula a gente estava falando um pouco sobre isso, né? A questão da economia verde, de pensar bioeconomia, de uma mudança das relações de consumo, desse consumo ensandecido que a gente faz para um consumo, né, de uma sociedade racional, né, com o uso adequado dos produtos, sem como é que eu vou dizer, sem essa mensagem que é colocada subliminarmente na mente da gente o tempo inteiro, que a melhor forma da gente ter, né, uma vida é consumindo, quanto mais, melhor, né? Então, acho que essa conscientização de que a gente pode ser bem importante até politicamente, né, quando consome, né, vem também da necessidade de uma obrigatoriedade do poder público de nos dar informação, né? Então, até por isso que a questão, né, do princípio da informação para o direito ambiental ele também é tão importante, né? Porque eu tenho que saber o que está sendo. Então, a gente está falando sobre OGM, sobre organismos geneticamente modificados. Eu preciso saber o que é isso, né? Qual é a diferença entre engenharia genética, melhoramento genético ou essa questão de pensar, né, esses organismos miscigenados? Então, a gente sabe, né, que melhorar geneticamente um produto pode ter várias formas, né? Eu posso, meus exemplos costumam ser bem simples, né? Mas aquela questão assim, olha, esses tomates, por exemplo, que a gente tem em casa, esse tomate gaúcho, esse tomate longa-vida, aqueles legumes que a gente compra, né, e eles duram uma eternidade na geladeira e são perfeitos e são lindos, né? E parece aquela coisa da maçã da bruxa, né? Tudo perfeito. Isso não é natural, né? Isso aí houve um melhoramento, né? A gente daqui a pouco cruzou tomate com tomate, até ir melhorando aquilo ali. A questão, às vezes, da transgenia que nos deixa um pouco assustados é pensar, às vezes, quando eu misturo, né? Põe uma bactéria dentro de uma planta, então eu misturo, né, o DNA de um animal com o DNA de um vegetal, qual vai ser o impacto disso? O que vai mudar para a gente? E olhem como é sério, né? A gente já tem mais de 20 anos de pesquisa e não tem nenhuma conclusão ainda que feche,
se faz todo mal ou todo bem, né? A gente não conseguiu ainda fechar isso. Mas a gente já conseguiu ver algumas coisas, né? Que, de fato, existe ali uma consequência de desertificação em algumas áreas, que há desaparecimento de algumas espécies, né? Que a gente empobrece solo. Então, são questões que são meio assustadoras. E, às vezes, a gente vende uma imagem, por exemplo, essa coisa, né, da semente da soja, por exemplo, vamos comprar isso aqui porque ela vai ficar mais barato e mais rentável, né? Eu vou produzir mais com menos dinheiro. Dependendo, né? Porque a gente às vezes importa essa leitura toda, né, do exterior, né, com estudos de impacto feito em outras áreas do planeta, e aí chega aqui e eu calculo, por exemplo, o estudo de impacto de uma semente X, né, de uma dessas produtoras aí, não importa, BASF, Pioneer, Monsanto, não importa, Bayer, né? Aí eu faço estudo na Califórnia, super seco. Aí vou aplicar agora aqui na Serra Gaúcha. O clima é o mesmo? Né? A geografia é a mesma? Não, né? Então, assim, ó, a umidade que eu tenho é diferente, o solo é diferente. Então, assim, daqui a pouco, para a Califórnia, tá ok. Mas quando pega o fungo aqui, não adianta ter proteção de bactéria, né? Porque o fungo está aqui na minha umidade, né? Então, às vezes, nem essa coisa de maior produtividade é tão real quanto a gente vende, né? Sem falar que, às vezes, a gente não tem nem noção, às vezes, do produto que tem. Até eu brinquei ali, né? Da bolacha até a salsicha. Tudo vai ter transgênico. Né? Se bem que eu acho que salsicha é papelão, né? Então nem sei o que tem, mas dentro desse cenário, assim, é de um tudo, né? Então, é da massa que tu deu o exemplo, é a bolacha, vai ser a farinha, tudo vai estar ali misturado, né? Aí a gente brinca, soja pura, a gente nem vê, né, para comercializar, né? Mas ela tá em tudo quase. Né? Aí a gente pega o milho, aí o que não é soja é milho, né? Vocês lembram até da discussão que teve com a Ambev uns anos atrás, né? Dizendo, as maiores cervejas são tudo à base de milho. Pô, eu achei que era cevada, né? Então a gente olha assim, tudo é milho, né? Então a gente não consegue fugir muito disso, né? E aí depois a gente acaba observando as intolerâncias alimentares, né? Aí milagrosamente as pessoas começam a ter boom de intolerância, mas é claro, tu come a mesma coisa o tempo inteiro. E ainda come com um organismo geneticamente modificado, então tu nem sabe bem ao certo o que tu tá comendo, né? Então, são questões que eu acho que são meio assustadoras. Eu até coloquei ali para vocês o link da Embrapa, até, né, para vocês olharem o link oficial, de um lado de quem está apoiando essa relação, mas é um estado oficial que dá as informações, né? A lei de biossegurança, que regula os OGMs no Brasil, né? Mas essa discussão para nós, eu acho que é muito cara, né, Cauê, quando a gente fala sobre a questão do consumo, porque essa conexão aqui da gente pensar a saúde ambiental e pensar a proteção do consumidor me dá, sim, o direito de querer saber, olha, que produto é esse que está sendo vendido, o que tem aí dentro, para eu saber se eu quero consumir ou não, né? Já que eu não tenho o poder no momento de impedir a produção. Posso só fazer um... Deixa eu ver se tá ligado. Pode puxar a palavra aí, Carol. Tá ligado. Eu só ia também ressaltar isso, que, tipo, eu tinha destacado essa questão que eu achei, tipo, super importante, que até o Cauê tinha falado antes, a questão não é mesmo impedir, né, que tudo isso aconteça, até porque a gente nem vai conseguir, né, mas essas modificações genéticas e essa engenharia genética, na verdade, toda, ela também tem seus benefícios, né, as contribuições para a tecnologia, para a ciência, para nós, enfim, em tudo aí. Só que o problema é quando tem as práticas abusivas, né, e a gente realmente não sabe quais os riscos que isso vão ter no futuro e o que vai ser de nós, né, no futuro. E a gente consumindo isso muito no nosso dia a dia. Daí, até eu vi que tu botou ali no chat, prof, a questão da lei da biossegurança, né, entra a necessidade da intervenção do Estado também, né, nessa questão, por exemplo, da lei da biossegurança, que ela visa, né, então, minimizar esses riscos e estabelecer esses mecanismos de proteção para os OGMs, né, esses organismos geneticamente modificados e, enfim, os derivados também. E a outra questão também que eu me lembro que eu vi no vídeo é a questão a importância da educação do consumo, né, para o futuro, assim, e enfim, que eu acho que realmente é o consumidor que vai fazer essa mudança para os empresários e fornecedores, a partir do momento que tu começa também a valorizar esses produtos e consumir. Eu, por exemplo, eu nunca olhava na rotulagem. Agora eu vou começar a olhar, eu vou começar a cuidar, sabe? E sei lá, eu achei isso muito interessante. Então é o consumidor que vai fazer isso. E sendo o consumidor que vai fazer, que tem esse poder de decisão,
a gente tem o dever, né, a gente tem o direito, na verdade, de ser informado, né, então com clareza, e daí tudo isso entra ali o direito da informação, da transparência, né, com o consumidor. E eu acho que é isso. Também mais um asteriscozinho que eu queria falar, antes quando o Cauê estava falando sobre a questão dos lixos eletrônicos também, né, eu fiquei apavorada quando eu olhei aquele documentário. A gente não tem noção da quantidade de lixo eletrônico que existe, né? Que eles mandam tudo para lá, para outros países, enfim, é horrível mesmo. Então, acho que é isso, sabe, que eu queria destacar. Não, muito bom, Ana. Fala, Cauê, desculpa. Não, se a gente pegar, eu vou voltar, vou para o começo da fala da Ana para depois ir para o final. Não me deixem esquecer de falar sobre obsolescência programada, tá? A Ana falou com muita propriedade sobre prática abusiva, tá? E aí a gente vai de novo para o CDC, o artigo 36, que fala da publicidade, ou melhor, a seção 3 que fala da publicidade, o artigo 36 fala que a publicidade tem que ser vinculada de forma fácil e imediatamente, etc, etc e tal. E o artigo 37 fala que a publicidade é enganosa ou abusiva quando, e aí o artigo começa a enumerar as abusividades. E aí a gente tem no parágrafo 2º do artigo 37 o seguinte: a publicidade é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória, blá, 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 blá. Se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, vírgula, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança. Ou seja, o próprio CDC fala que é publicidade abusiva, que é prática abusiva, qualquer incentivo ao consumo que desrespeita valores ambientais. Da mesma maneira, tá, a gente tem lá que são nulas as cláusulas contratuais, lá no artigo 51, que fala que são nulas as cláusulas que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Tá? O próprio Código de Defesa do Consumidor coloca isso de uma maneira bastante clara. Então, dentro da sistemática do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dos PROCONs, do Ministério Público do Consumidor, etc, etc e tal, a gente tem que a proteção ao meio ambiente está intrinsecamente ligada ao direito do consumidor e que os fornecedores têm a obrigação de passar a informação clara, precisa, ostensiva, e aí eu complemento útil, aos consumidores para que eles façam as opções que não infringam também normas ambientais e que tenham na proteção do meio ambiente um dos princípios de uma relação de consumo saudável. Né? E aí eu volto para o final da tua fala, Ana, quando a gente fala da questão do lixo eletrônico. A gente viu agora. Eu literalmente, faz 2 meses, eu comprei esse cara aqui, é um iPhone 11 Pro Max. Tá rico, hein? Paguei... Vou começar a atuar no direito do consumidor. Gente, doutora Fernanda, a gente tem 2 rins justamente para isso, um para filtragem e outro para negócio. Tá? Então eu acabei de iPhone. Exato, eu acabei de entregar o meu rim para esse iPhone e a Apple lançou a porcaria do iPhone 12 Pro Max. Por que isso? E aí, vamos lá, eu advogo para empresas de tecnologia. Mas isso aí tu segura onda. Vou te interromper mesmo agora, tá? Porque assim, até vou deixar já o convite para todo mundo aqui. No dia 17 de novembro, o Cauê vai estar com a gente no grupo da clínica, né? Então vai estar todo mundo aqui convidado igual, né? Vocês observem ali depois os cardzinhos, para falar sobre isso, Cauê, sobre ODR, sobre como essas empresas se comportam com relação. Então, tu segura a onda aí nessa fala. Não, beleza, mas eu só quero falar justamente da obsolescência programada, que começou essa discussão com as lâmpadas. Não sei se vocês já chegaram Sim, eu vi esse documentário. É sensacional, cara. Por que eu vou fabricar uma lâmpada que dure 20 mil liga e desliga se eu posso fabricar uma que dura 10 e o cara vai ter que comprar outra lâmpada? A lâmpada durou 100 anos, né? Ligada. A questão da meia calça. Meia calça feminina. Meia calça também. É um absurdo, entende? Mas vamos lá. É um absurdo. De novo, a gente não quer barrar e não precisa barrar o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico.
Qual é a justificativa de Samsung, de Apple, Motorola, enfim, para lançar um aparelho atrás do outro? É que os caras continuam fazendo pesquisas de desenvolvimento tecnológico. E se eles não lançam assim que a tecnologia está disponível, o outro vai lá e lança na frente. Esse é o ponto. A Samsung lançou há 6 meses o Galaxy Fold, porque precisava lançar de uma vez um troço, porque a Xiaomi estava lançando também. Então eles lançaram um produto que sabia que era defeituoso, tá? E aí esta gravação, doutora Fernanda, não pode sair daqui nunca. Ih, me ralou agora, tô gravando esse troço aqui, vai pro YouTube. Única e exclusivamente porque precisava lançar. Tá? E aí? A Apple tem que lançar o iPhone 12 porque tem uma série de tecnologias que se ela não lançar agora, a Samsung, a Motorola, a Xiaomi, qualquer outra vai lançar. Sim, essa briga tecnológica, né? O que eu faço com esse produto que eu acabei de comprar, se eu sou um Apple maníaco ou um Samsung maníaco? Eu vou pegar e vou jogar fora, eu vou dar, eu vou vender? Para onde vai isso? Tá? Quem de nós aqui não tem um aparelho celular velho em casa que não usa mais e não sabe mais o que fazer? E aí a gente precisa da benevolência de uma empresa como a Vivo, dizendo, eu sou boazinha, eu recolho o teu aparelho e me dá ele aqui. Mas é isso, né, Cauê? Eu acho que o pessoal, assim, agora, né, claro que eu vejo assim, que a gente já chegou no horário, né? Mas só para a gente pensar, eu acho que já fica aqui um convite, Cauê, para a gente pensar no futuro um encontro sobre resíduos e falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos e a questão do consumo. Porque a gente observem na vida de vocês, né? Hoje a gente estava falando sobre as questões envolvendo ali pegada ecológica, né? Observem a vida de vocês, assim, antigamente já era um computador para a família inteira, né? Não sei nem se vocês pegaram essa fase, mas eu peguei, né? A gente tinha eu contava na faculdade, era um computador, uma impressora e todo mundo usava. E era um caos ainda, porque era eu e meu irmão na faculdade, meu pai e minha mãe trabalhando, meu pai estava fazendo doutorado, eu me lembro que assim, era uma coisa caótica, todo mundo disputando a tapa o tal do computador. Hoje, se a gente bobear, a gente tem 4, 5, 6 devices, né? Porque é o computador de mesa, depois eu tenho o laptop, depois eu tenho um iPad, depois eu tenho o telefone, depois eu tenho 28 milhões dessas coisinhas aí que eu esqueci, que a gente guarda... Como é que é o nome daquilo, gente? Pendrive, e por aí vai, né? Aí tu tem uma impressora, que tu olha, a impressora tá nova, mas a impressora não funciona mais. Essa coisa da obsolescência com as impressoras, para mim, é uma coisa doentia, porque eu tenho uma impressora aqui no escritório, que é uma mega de uma impressora, super maravilhosa, só que quando acaba uma cor do toner, tu tem que trocar os 4, o valor dos 4 toner é o preço igualzinho da impressora que vem com os toner cheios. Então, assim, aí tu fica pensando assim, ó, como é que pode, gente? Né? Então, assim, ó, eu não vou comprar os 4 toners, eu também não vou mais usar a impressora, e eu tô com um trambolho, que eu me sentindo enganada, né? Esse tempo inteiro, mas aí tu vê que é isso, né? Eu vou comprar os 4 toners, o que eu tenho? É o preço da impressora com os toners cheios de novo. Mas vamos lá. Só para pegar esse exemplo teu, Nanda, antes de te passar, Ana. Muitas vezes também a gente pensa que existe uma... como é que eu posso colocar? Uma estratégia maquiavélica por parte da indústria em relação a algumas coisas. Tá? Vamos pegar celular e televisão. Para consertar um celular que quebra, é quase o mesmo preço do que comprar um novo. Para consertar um televisor que quebra, é quase o mesmo preço que comprar um novo. Agora, existem algumas questões que aí o Estado precisa intervir. Porque para a fabricação do produto, existem incentivos fiscais. Dentro me fugiu agora o termo tributário do PPB, Processo Produtivo Brasileiro, tá? Essas empresas de tecnologia têm a obrigação de ter X% de matérias-primas nacionais na fabricação desses produtos e X% de funcionários efetivos não robotizados na fabricação desses produtos. E, para isso, existem isenções tributárias. Só que as peças são importadas. Então, quando tu compra lá a tela do celular para a fabricação do produto, tem isenção fiscal. Agora, quando tu compra a tela do celular ou quando tu compra a tela da televisão para reparo, não tem isenção fiscal, ela vem com a carga tributária cheia. Consequentemente, o preço de uma peça é quase o mesmo preço da fabricação de uma nova. Então, por isso, o conserto acaba sendo quase o mesmo preço do produto. E aí existe o papel do Estado de corrigir essa distorção. Se eu isento para a fabricação, ou se eu diminuo para a fabricação, eu também tenho que isentar para a peça de reposição minimamente no prazo da garantia, como uma forma de incentivar o reuso daqueles produtos e não fazer com que a gente gere um passivo ambiental gigantesco.
Agora, a conta de chegada que se faz é o seguinte: se eu isentar isso, eu vou perder X milhões de receita. E quanto que se gasta na logística reversa disso? Quanto que se gasta no tratamento do solo? Quanto que se gasta no tratamento da água desses produtos que acabam sendo descartados ambientalmente inadequados, com descarte inadequado? De novo, a prevalência econômica burra se sobrepõe. E quem paga a conta somos nós, que temos que comprar um produto, quem paga a conta é o meio ambiente, que tem que sustentar um lixo eletrônico sustentável. No final das contas, a gente paga 2, 3, 4 vezes a mesma conta por um erro de definição. Porque sempre tem alguém que está sentado atrás de uma mesa e que pensa, deixa assim. É isso, na verdade a gente vai ter que pensar nessa estrutura, né, nessa mudança de estrutura. Mas, enfim, eu deixo aqui já o convite de antemão, Cauê, para a gente pensar aí uma discussão sobre resíduos e sobre logística reversa e responsabilidade compartilhada, né, que acho que é um tema bem bacana e é um tema que não tem como a gente... Né, a questão do consumo, a questão da produção, a questão, né, da proteção ambiental. Obrigada, Ana, né, pela participação. Obrigada, prof. A gente meio que já estourou o horário, a galera ficar com fome, emenda da aula de manhã, ou já tem que começar, né, o trabalho de tarde. Te agradeço muito, 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 Cauê, pela presença aqui hoje, pelo debate que eu acho bem importante. A gente acabou dando sorte, né, de ter a decisão publicada, né, no dia do encontro. Então, assim, vamos manter a rotulagem dos produtos ali na discussão da Lei Paulista. Né? E talvez até tomara que sirva de inspiração para outros estados, porque essa ideia das gôndolas eu achei muito, muito bacana mesmo. Né? Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado por hoje. Cauê, contamos contigo, então, no dia 17 de novembro para conversar sobre, né, como é que vai dar essas online dispute resolution na questão do consumo, né, que eu acho que é um mega tema. E nos vemos aí na próxima semana, né, o nosso próximo encontro aqui, Dia Ambiental, para já deixar, né, lembrado aqui para vocês, a gente vai falar sobre APP e o dever de indenização, né? Então, as questões que também são outras questões bem pontuais que a gente está vivenciando hoje, principalmente com as resoluções que a gente conversou semana passada com o Gustavo, né? 303. Certo, gente? Então, até a semana. Muito obrigada. Tchau do Rubens para vocês. Tchau do Rubinho. Tchau. Querido. Tchau, gente. Tchau.